esse livro ilustrado ele tinha um potencial bom para ser transformado em animação, né? Então a gente observou o estilo da ilustração, a história com poucos diálogos, e a gente viu, olha, isso pode ser algo interessante para ser feito em animação. E o segundo é o tema, né? Como ele se trata de projeção, ele trata de multidimensionalidade para as crianças, a gente pensa que esse tema é um tema que pode fazer as crianças pensarem nesses assuntos, uma vez que as crenças, as culturas, elas impedem às vezes as crianças de pensar sobre isso desde cedo. Então, por esses dois motivos que eu pensei no início em fazer esse tipo de trabalho, né? Depois, ao longo do trabalho, a gente vai tendo outros motivos, né? Como a questão técnica, né? Que vai surgindo, de como fazer isso em 3D, né? A história em si, né? Como contar essa história para ela ficar legal. Isso é algo que motiva, porque você está dentro de uma indústria, a indústria do entretenimento, que mais de 90% das coisas que são feitas explorando aquilo que é mais baixo do ser humano, né? Que é a violência, a sexualidade, só para ganhar dinheiro. Então, assim, no dia a dia, você se sente muito motivado de estar trabalhando numa obra que ela não está com esse objetivo, que ela não está com essa motivação de lidar só com aspectos baixos do ser humano, né? Então, nesse sentido, ela é uma obra que motiva muito porque ela mira em algo nobre, algo elevado do ser humano, que é a multidimensionalidade, a espiritualidade, né? Então, esses elementos motivam muito de trabalhar nessa obra, né? Olha, no processo, o que me motivou foi a questão de fazer o storyboard, né? Porque eu ia ficar responsável por fazer o storyboard. Essa é uma etapa que eu gosto muito de fazer. Essa e de layout, né? Eu vou fazer também parte da animação. E essas são as partes que mais me interessam, assim. Então, de motivação, assim, do trabalho, foram essas, né? Que realmente me levou adiante. Foi algo muito interessante porque houve uma integração bem legal da equipe, tanto das reuniões com você, pra gente sempre estar vendo sobre o avanço do trabalho, né? Mas toda a equipe aqui também da Confort teve uma integração bem legal, então sempre quando alguém precisava de ajuda, outra pessoa ia lá e ajudava, a gente fazia reuniões e apareciam várias ideias, né? Na verdade, assim, foi uma explosão de ideias que teve pra gente conseguir fazer o curta, né? Então eu acho que o processo foi muito interessante, por causa que realmente estava todo mundo bem motivado para poder fazer o curta, né? Eu espero que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? E que ele possa fazer elas pensarem, refletirem sobre o tema, sobre a questão não só sobre a questão da projeção, mas tem uma questão bem forte de assistência no filme, e essa questão que pelo menos para mim foi muito importante, que foi uma nova visão com relação aos nossos laços, dos nossos grupos, né? Essa questão de assistência, o cuidado um com o outro, a ressignificação do que é a vida após a morte, né? Como que ficam os laços após isso. Eu achei que, para mim, foi uma coisa muito forte que mexeu comigo, né? Eu espero que isso possa alcançar as pessoas também, essa mensagem, né? A obra ilustrada do Jardim de Alice foi uma obra muito legal, assim, eu acho que uma das obras mais bacanas que a Confort já trabalhou, né? E ela é muito bonita, a história que está sendo contada é muito bacana também, né? E aí poder ter a oportunidade de adentrar nesse universo de volta e expandir ele, contar sobre uma nova ótica, foi, acho que, a principal motivação para poder trabalhar no Jardim de Alice. A principal expectativa que eu tenho, assim, que seja uma obra que traga coisas positivas para as pessoas, assim, né? Que seja exibida em festivais, que tenha um valor estético bacana, que tenha a mensagem é super legal, né? Então, eu penso que ela pode ser uma obra, assim, que tem muito potencial de ajudar as pessoas, de conscientizar as pessoas. Eu aprendi muito com a obra, eu tive a oportunidade de crescer muito tecnicamente com a obra, né? Mas eu penso que o principal mesmo que mudou em mim, assim, foi em termos de crenças, assim. Eu acho que mexeu muito com as minhas crenças, né? As questões essa questão da valorização da natureza, de ter um processo de mais calmo, assim, né? O processo também da questão da aceitação da morte, né? Que é uma coisa que a personagem vive muito claramente na obra, né?
E é uma coisa assim que são temas muito importantes para mim assim, e trouxe muitas ressignificações em relação a isso, né? Principalmente esse processo de valorizar o estar em equilíbrio, né? E a natureza ser uma maneira de me trazer esse equilíbrio, de eu poder ficar nesse equilíbrio, né? Esse processo de ficar em equilíbrio acho que foi uma das principais questões, né? O que mais me chamou a atenção nesse projeto é a simplicidade que a história é contada no livro. E a gente vai estar trabalhando com animação 2D e 3D, implementando uma tecnologia bem avançada para criar o nosso filme, para aprimorar um pouco mais o visual dele e, ao mesmo tempo, utilizar um conteúdo tão bonito que é a história do livro Jardim de Alice. A gente fez uma pesquisa bastante exaustiva na questão do visual do filme, onde a gente vai animar em 3D os personagens, os cenários, mas a gente vai fazer a imagem virar como se fosse um 2D no final, como se ela estivesse sendo feita à mão. Então isso daí é uma coisa que nos possibilita adicionar mais performance na nossa animação, que os personagens vão ficar com um movimento mais fluido e a gente vai ter um resultado mais bonito no final. Eu fiz uma viagem com a minha mãe para Paris. E aí, naquela viagem, eu pensei, eu não posso ir para Paris e deixar de visitar o Jardim de Monet. E aí, claro, né, a gente foi lá, visitou, tirou foto, filmou, foi tudo, né? E nisso eu não tinha nem ideia de que ia trabalhar no Jardim de Alice. Retornando da viagem, a gente começando a trabalhar contigo, a maior referência utilizada foi o Jardim de Monet. Tanto que essa ideia partiu do Pedro, né? Ele, vamos usar o Jardim de Monet para o Jardim de Alice. Aí eu, que legal, é uma boa. E daí, procurando as fotos na internet para referência, né? Aí eu pensei, poxa, eu tenho as maiores referências comigo, né? Tipo, as lembranças do jardim, né? E filmagens, fotos que eu tinha feito. Então, eu me baseei toda nisso. Então, eu achei muito interessante, como se já tivesse previsto até, né? Eu vou trabalhar no Jardim de Alice, eu preciso dessa referência, eu preciso visitar, né? Então, eu achei isso muito interessante mesmo. Mas ainda sendo um livro infantil, um adulto que lê com a sua filha ou filho, com a criança, consegue entender, consegue pensar que é possível também, porque entra no mundo da imaginação da criança, entendeu? O filho fala, olha que legal, vou exteriorizar a energia para a plantinha ficar boa, né? Aí a mãe fala, isso, meu filho, né? É uma boa ideia, vamos fazer juntos, né? Olha, eu acho que, na verdade, não tem esse negócio de você tentar convencer os pais de que é uma realidade ou tentar convencer as crianças de que é fantasia, né? Se a criança olha o livro, lê o livro e tal, e para ela é realidade ou para ela é fantasia, o bom é que ela tá levando aquilo para a vida dela. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Assim, tanto como um adulto. Se o adulto vai ler o livro, ele vai achar que é fantasia, tudo bem, está no momento dele, está no tempo dele. A fase de crescimento vem de cada um no seu tempo, entende? Agora, se a pessoa leva a considerar que pode ser realidade, é melhor ainda, né? Porque ela refletiu sobre aquele assunto, não passou despercebido, né? E pôde aprender com o filho ou com a filha, com a criança, né? Então, Cecília, como é que foi? Qual a sua motivação para produzir o curto Jardim de Alice? Então, a minha principal motivação, assim, foi quando o pessoal me mostrou o livro há um tempinho atrás, né, antes mesmo de ter a ideia do curta, eu achei muito interessante ter essa abordagem para crianças sobre projeção, sobre essa questão dos sonhos, que nem você sempre fala, né, que dá importância mais para esses sonhos que as crianças têm. Olha aqui, quer aparecer.
Ele quer aparecer de novo. Os resultados, né? Que Tá. você... Ele pode ficar no colo ou... Fica até natural. Ah, mano, tem que brincar, não é pra morder, mano. Tem que ir, mano.